E aí, povo, tem uma ziquinha no começo aqui, mas já tá resolvido. Boa noite, Alda. Obrigado pelo joinha. Vargas, boa noite. Me diz aí se tá dando tudo certo. Se tá indo certinho as coisas aí. Jussara Carvalho, boa noite, Jussara. Boa noite, Mônia. Então, gente, vamos mandar brasa. Deixa eu ver o que nós pode fazer hoje aqui, né? Pra ficar bonito o negócio, porque tô judiando de minha tela, mas o bicho é teimoso, então a gente vai conseguir fazer uns detalhes. Hoje a gente vai fazer só os detalhes, né, gente? Deixa eu colocar um pouquinho de querosene aqui. Boa noite, Jorge. Obrigado pela presença. Diz aí se tá saindo som aí, tudo certinho, se tá tudo sob controle. Nós vamos fazer umas misturebinhas agora. Cadê meu coisa aqui? Vamos pôr esse treco aqui. Vamos pôr um pouquinho de sorvete ali. Tomara que não derreta. Mas praticamente nós vamos fazer os acabamentos, né? Que não tá sem acabamento de tudo, né? Então a gente vai fazer aqui. Trabalhamos um pouquinho nesse céu para ver se nós deixa ele mais bonitinho um pouco, tá muito feio. Dá uma ajeitadinha no sol, vamos ver se já secou, né, a tela. Vamos fazer aqui novamente um pouquinho, uma misturinha aqui, ó. Vamos tentar fazer o acabamento. Pegar o apoiador aqui. Deixar bem redondinho. Lembrando aí, gente, que essa tela aqui foi uma tela que nós aproveitamos. Passou um fundo. Eu peguei do meu aluno aí. E a tela tava... Ele passou, acho que massa acrílica, mas ficou horroroso. Aí, fazer o que, né? Fazer o que? Aí tinha mais jeito. Então vamos fazer, tentar fazer, iluminar mais aqui as... Vamos tentar cobrir novamente. Algum lugar que a gente está vendo aí que está meio... que não está bem certinho, vamos tentar cobrir mais, né? Fazer o acabamento. Fazer uma cor bem clara. Perto do sol, gente, a luz fica bem clarinha. Ó. Porque a luz está bem pertinho ali, né? Conforme vai afastando, aí vai modificando. Agora vamos ver o que mais. Agora a gente vai misturar um pouquinho de vermelho com amarelo, fazendo laranja. Vamos reforçar as luzes, né? Tirar as manchinhas em algum lugar, que a tela manchou muito por causa da massa acrílica. Chupou tinta. Então, ó, vocês nunca façam isso. Colocar massa acrílica no fundo da tela. Aproveitar. Fica uma coisa horrorosa para pintar. Som perfeito. Obrigado, meu amigo. Eu coloquei umas gaivotas aí, não sei se vai aparecer aí, não sei se eu coloquei na altura certa. Daí vocês falam aí.
Tem. Não sei se eu passo outro fundo aqui na tela, aqui no céu. Vamos ver. Pegamos azul. Então, gente, o farol é uma pintura bem legal. Eu pintei já um farol uns tempos atrás, de noite. Misturar um pouquinho de vermelho, um pouquinho de azul, um pouquinho de branco. Vamos deixar escuro, né? Menos escuro. Parece que hoje agora tá melhor a tela. Vamos ver. Secou um pouco. Rapaz, hoje tá bom. Quer dizer, bom, mas não tava em vista do que tava, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Sara Viralaba, bem-vindo ao Pincel Solidário. Obrigado, Sara. Então, estamos inventando um punhado de coisa aí, gente. Estamos inventando um punhado de coisa legal aí. Inclusive é o nosso estúdio aí de cenário, que vai ser uma das coisas mais legais que vai surgir, que vocês vão ver. Escurecer bem, né? Hoje eu tô mais animadinho. Hoje eu tô mais animadinho um pouquinho, porque a tinta agora tá correndo melhor na tela. Ela deu uma secadinha, né? Aí quando seca fica bem bom. Daí a gente consegue um acabamento. Vamos escurecer um pouquinho o céu para ficar mais pôr do sol mesmo, né? Eu estou usando aqui um pincel de cerdas duras, gente. Vocês podem usar aí para fazer a parte de espalhar a tinta, né? Pode usar o pincel de cerda dura. Não duro que nem arame, né? Um cerda mais firme, assim, um pouco, né? Então, gente, eu vou explicar aqui. Quem é membro VIP vai ter acesso aos conteúdos do estúdio de cenário. Vai poder criar e vai ter acesso a mais recursos. Só não vou falar muito não, porque eu quero que vocês vejam na prática meu negócio, né? Hoje tá dando mais acabamento. Legal, hein? Eu tava triste. Tá até meio que preguiça de live por causa disso. Por causa da tela ruim. Falei, nossa senhora, eu vou ter que enfrentar aquela tela de novo. Meu Deus do céu. Daí eu falei pra minha filha assim, Mônia, você já marcou uma live? Já! Aí não teve jeito.
Então, pessoal, todas as quinta-feiras, live. Uma quinta-feira, parece que vai ser assim que nós vamos fazer. Uma quinta-feira vai ser live de flores, variar um pouco, né? E outra vai ser de paisagem, né? A turma acostumaram a ver eu pintar mais paisagem. Eu mesmo gosto mais de pintar paisagem. Eu gosto muito de flores, mas eu gosto mais da flor, assim, de verdade. Porque assim, quando a gente está vendo um arranjo de flor, fica aquela sensação que a gente já viu aquele arranjo em algum lugar. Pode variar o tanto que for, que a gente já parece que já viu. Porque sempre é em cima de uma mesa e tal, né? Mas quando a gente vê, mas paisagem não, paisagem é a variação infinita. Então ela causa mais emoção por causa disso. Você tenta criar ali uma coisa que não existe. E é possível, porque cada movimento que você dá, você dá uma olhada para o lado, já modificou a paisagem. Então é por esse motivo que eu gosto muito de paisagem. Mas eu gosto de flor também, só que para pintar eu prefiro pintar a paisagem. Praticamente tem que passar o fundo de novo. Eu venho cobrindo, né, fazendo umas pinceladas, umas manchadas, né, para disfarçar essas massas que tem na tela. Eu sou o culpado, gente. Eu, em vez de lixar, pelo menos, dar uma melhoradinha, né? Mas não. Deixe o joinha, isso mesmo, gente. Vamos deixar o joinha pro Zé. Deixa o Zé ver se tá aqui o pedidor de joinha. Aí. Esqueci de travar o foco da minha coisa aqui. Deixa eu travar. Tem que ficar fixo para não ficar chacoalhando, né? Vamos ver se tem jeito de travar mesmo depois que esteja lá rolando a live. Parece que deu. Tem uma mãozinha ali, acho que não aparece aí pra vocês, não. Vamos clareando, conforme vai chegando perto do sol, vai clareando, né?
E ele vai de meio roxo, vai ficando para mais ocre, assim. Quando chega pertinho do sol mesmo, daí já tá ocre. Hoje tá melhorzinho. Hoje tá melhorzinho. Conforme vai afastando o sol, as luzes, os reflexos vão ficando laranja, depois vermelho. Agora vamos voltar aqui para as nuvens, para as ondas, para não ficar parado só pintando só uma coisa. Vamos de vez em quando variar um pouquinho, né? Eu gosto de variar um pouquinho enquanto eu tô pintando, para não ficar enjoativa a pintura, né? Sabe, eu tô pintando lá, daqui a pouco eu venho aqui, daqui a pouco eu vou ali, porque não tem a única regra que a gente pode seguir é pintar. Quando está fazendo fundo, fazer primeiro que está mais distante, né? Depois vem chegando perto. Mas, depois que o fundo está pronto, você pode ir tacando tinta ali, ajeitando em qualquer lugar. Vamos escolher um pincelzinho que bom aqui. Vai fazer as ondinhas do mar. Está um pouco meio esverdeado. Então vamos pôr um pouco de amarelo, um pouco de azul, deixar um pouco mais esverdeado. Clarear bem. E vamos destacar nessas coisas que está mais lá longe, ó. Fazer os movimentos da água. Pincelzinho, ó. Pincel, vocês usam ele pincelzinho chato, vocês usam assim na horizontal, assim, ó. Para fazer esses risquinhos aqui, ó. Para sugerir aí o movimento da onda, né? Lá atrás também. Quando está bem longe assim do sol, vocês podem colocar meio azulzinho, não coloca branco não. Meio azuladinho. Um azul meio esverdeado, tipo azul cerúleo, assim. Tipo azul... esqueci o nome dele. Veronese. Azul Veronese. Aí vem descendo, fazendo os movimentozinhos da água. Como se fizesse assim, bastante luzinho assim, ó. Conforme vai ficando lá perto, na onda lá, vocês vão enfraquecendo, porque lá tem que misturar, né? Porque a onda cresceu, então formou um volume, uma sombra. Esse aqui é o jeito mais simples. Eu procuro fazer o jeito mais simples para facilitar, né? Para as pessoas conseguirem acompanhar. Esses risquinhos que você tem que ser discreto, não pode ser aqueles riscão, não, que nem louco, não.
Vai fundindo e vai acabando conforme vai subindo na onda lá. Eu vou limpar o pincel. Aqui já começa a ficar mais amarelo, então nós vamos colocar um pouquinho de amarelo e um pouquinho de vermelho nessa mesma cor aqui, ó. Um pouquinho mais de branco, ó. E já começar a fazer com que a cor fique parecida com a que está vindo na direção do reflexo, então vai mudar a cor. Ela vai mudando devagarinho, não fica de repente amarelo, não. Daí conforme vai vindo que vai ficando horizontal, ó. Reforçar mais alguns lugares sempre para dar uma sensação de volume. Agora a gente vai deixar ainda mais amarelado, mais avermelhado. Só que não tão escuro, sem clarear, né? Esses tons aqui. Vamos dar uma leve de uma diluidinha para a tinta ficar deslizando, para tirar o excesso, porque senão vai ficar risco muito grosso. E vamos fazendo, vamos chegando, conforme vai chegando, vai ficando na cor do pôr do sol, né? Clarear mais. Em algum lugar assim a gente dá uma coisadinha assim para dizer que a onda veio duas vezes, sobrepôs, né? E aqui ó, a gente quase que não está vendo tanto em perspectiva, a gente já pode fazer os movimentos, né? Mais agora desse azul aqui. Uns movimentos na água, assim, ó. Pode fazer com pincelzinho zerinho, vamos fazer aqui, né? Ver se vai ficar bom. Aqui amarelo, vou fazer uma corzinha aqui, meio amarelada. Um pouquinho laranja, mas bem clarinho. Dilui um pouquinho só a tinta. E vamos tentar fazer com o pincelzinho. Vamos tentar fazer as espirradinhas aqui. Agora, como está na reta do sol, a gente já pode deixar bem clarinho.
fazer sugerir aqui as espuminhas, né, da água. E essas espuminhas a gente pode fazer assim, quer ver? Deixa a tinta bem diluída, pega o pincel zerinho e faz umas ondinhas desse jeito aqui, como se fosse fazer uma... Não assim, risquinho. O risquinho faz primeiro, depois vem fazendo isso daqui, por cima, assim. Sem exagerar, né? Aqui, como a gente está vendo em perspectiva, então praticamente não vai ter essas coisinhas aqui. Deixa eu fazer mais um pouquinho aqui. Vai sumindo, conforme vai indo para lá, vai sumindo. Uns toquinhos mais fortes, né? Para dizer que a onda, em alguns lugares, ainda a água movimentou um pouquinho mais. Vou realçar aqui o lugar que a água fez as espuminhas, a ondinha, né? Aí a gente pode fazer também assim uma... A gente vai fazer uma luz um pouquinho aqui. Fazer uma corzinha meio de areia aqui, ó. Porque quando a água bate na praia, gente, ela molha a areia e fica mais claro, vai mais escuro, quer dizer. E aonde não tem a onda, onde a onda não pegou, é mais claro. Então, aonde a onda está pegando, a gente vai clarear um pouquinho. Quer dizer, onde a onda não está pegando, vai clarear um pouquinho. A gente vai simular aqui aonde a onda pegou. A gente vai clarear essa areia aqui. Aqui, como tem a pedra, né, então evitou a água, mas mesmo assim acabou encharcando a areia. Então a gente pode escurecer, clarear, que não tem problema. Dá pinceladinha sempre na horizontal, assim, ó, para sugerir os relevozinhos da areia. Aqui a água não pegou, porque a pedra segurou, né? Encharcou, mas não encharcou tanto assim. Vamos clarear. Vamos sugerir ali o molhado que a onda fez. E também tem como está molhada a areia, então ela vai dar um reflexo da própria ondinha, só que é um reflexozinho bem fraquinho, porque não é água pura, é um úmido só, né? Então a gente vai dar um leve de
um reflexo dessa onda aí. É uma coisinha assim bem sutil. Agora vamos fazer uma corzinha mais escura para nós reforçar ali a areia molhada, né? Eu tô sempre dando uma diluidinha para a tinta não ficar marrenta, né? Então nós vamos fazer agora aqui a parte mais molhada, só que mais escurinho um pouquinho ainda. A gente faz um laranja com um pouquinho de preto ou qualquer um vermelho ou um azul, né? Aí a gente vem fazendo a parte mais escura. Quer dizer, vou reforçando, que já tá feito aqui, né? Mas como eu falei, a tela tava horrível, ficou esquisito. Agora nós vamos fazer essa sombra aí, esse molhado. Então, gente, vocês não podem esquecer, é um detalhe que eu vejo muitas pessoas esquecendo, mas só que não pode, porque é fato, a onda vem, ela vai, molha a areia. E se ela molha a areia, escurece. Tudo que molha, escurece. Não vê que joga água na madeira, escurece. São detalhes que, se a gente não fizer, fica aquela sensação, parece que está faltando alguma coisa. Não sei o que é, mas está faltando. Sabe aquelas pessoas que não sabem pintar, mas eles sabem que está faltando alguma coisa. Então é assim. A gente não quer causar sensação, não. A gente quer que as pessoas olhem da pintura e falem, puxa, ficou certinho. Nossa, até um molhado da onda, da praia. Ele fez. Mesmo que a pessoa não sabe pintar, eles sabem prestar atenção, né? Fala, nossa, tem isso, foi feio. Entendeu? Agora a gente vai fazer aqui umas pinceladas mais claras ainda, só para dar um volume, né? Para deixar essa areia um pouquinho mais pisoteada, porque aqui desce gente aqui, então essa areia não tá lisinha, né? Ela tá mais pisoteadinha. Se quiser fazer detalhezinho pequenininho, pega o pincelazinho e vem cutucando, fazendo as pedrinhas, buraquinhos. Mas nós não precisamos, nós não vamos fazer tanto assim. Então, agora nós vamos fazer as luzes da pedra. Deixar um pouco meio roxo, né? Escurecer ainda mais alguns detalhes dessa pedra, para a gente fazer os contraste, né? Tem que criar o contraste mesmo. Para fazer esse escuro, que vocês podem misturar aí o lisarim com verde esmeralda, bastante jeito de criar essa cor escura. Daí nós vamos criar esses contrastes para a gente fazer a paisagem ficar pular, né, para fora, né? Ué? Não tá travando aí, pessoal? Fazer os pontos de sombra mesmo, né?
aqueles detalhes mesmo, assim, que dá o tchan. Aqui nós temos que fazer, vamos já sugerir as partes escuras, depois nós vem com uma luz, né, fazendo os claros. Pedra toda irregular. E assim vai devagarinho, vai chegando, vai começando a criar vida, né? Quando a gente vai fazer contra a luz, a gente faz bem escuro. Depois dá uma luz bem destacada em cima. Aí fica aquele contraste, né? Então, meu povo, partir para a pintança, vai embonitar o mundo. Aqui tem umas flores aqui, ó. Vai ser o último que nós vamos fazer. Não sei se vai dar tempo, né, fazer hoje. Pegar um pincelzinho serinho. Fazer aqui um amarelo quase branco, ó. Quase branco. Põe um pouquinho de diluente para dar uma leve diluída. Esse diluente, gente, eu não uso mais óleo de linhaça, não. Porque como faz muitos anos que eu pinto, e eu reparei que os quadros que eu usei muito óleo de linhaça, eles amarelaram. Então eu estou usando o próprio querosene mesmo. Que vai evidenciar agora as luzes, né? Por que eu uso querosene, gente? Eu uso porque o querosene, ele dilui a tinta, depois ele evapora logo em seguida. Não é que nem o óleo que fica ali na tela, grudado, amarelando a pintura. O querosene não, ele evapora, fica a tinta de novo pura. Daí algumas pessoas falam assim, mas ele vai deixar a tela fosca. Mas pintura tem que ser fosca, gente. Não pode ser uma pintura brilhosa. Porque se uma pintura brilhosa, dificilmente um ângulo que você vai conseguir enxergar a pintura sem brilho, atrapalhando. A pintura tem que estar uma textura cetinada, assim. Porque não pode você ter que ficar mudando de ângulo para poder enxergar um detalhe. Daqui a pouco você enxerga um detalhe, outro detalhe está brilhando. A pintura tem que estar fosca. Tipo um semi-brilho, no máximo um semi-brilho, assim. Para que a gente possa enxergar a pintura por completo, independente do ângulo que esteja, né? Fazendo aquelas bordas da nuvem, né? Fazendo uns acabamentos mais arrojados aqui para a gente sugerir o volume. Essa aí é uma nuvem baixa, assim, sabe aquelas nuvens que estão baixinha? É uma nuvem meia fantasia, né? Uma meia fantasiosa, né? A gente peteca um pouco, ilumina muito. Às vezes, numa situação real, essa nuvem aí ia parecer escurona.
mas a gente quer que fique bonito, então a gente às vezes dá sai um pouquinho da realidade, um pouquinho só, para a gente conseguir aí dar uma destacada, uma valorizada assim no visual, né? Como se fosse uma nuvem que, embora seja grande, ela não é uma nuvem tão volumosa assim, que a luz do sol transpassou ela, clareou. Entendeu? Agora a gente vai um destaque aqui bem forte, bem fininho, só na superfície, onde está pegando o sol. Onde que a gente fez aqui a areia aqui, né? Fazer mais uma, misturar um pouco de laranja e um pouco de branco, fazer uma cor clara, né? Pra gente fazer as luzes intermediárias, que vai pegar só em alguns pontos, né? Eu também não posso fazer toda quanto é luz aqui de uma cor só, porque pedra ela varia muito. Tem pedra mais escura, mais clara. Hoje a gente está conseguindo fazer aí um pouco de acabamento. Aquele dia, mas nem no sonho conseguia. Agora eu vou fazer uma coisa aqui que tá precisando urgente. Não era hora de fazer, mas vamos fazer urgente. Eu sugeri as pedras desse negócio aqui. Isso daqui é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado, porque conforme vai virando, ó, a gente tem que ir encolhendo também, assim, porque tá enxergando em perspectiva daí, ó. Deixa eu pôr isso aqui. Eu tinha que colocar uma câmera aqui para dar zoom para vocês. Prometo que vou fazer isso. Lá mesmo são uns toquinhos, é porque a gente está enxergando em perspectiva, né? Conforme vai virando para cá, a gente vai enxergando de frente as pedras. Ó. É um farol feito com pedra irregular. Não é pedra certinho, não. O chat parou ou o pessoal tão quieto mesmo? É um saco fazer essas pedrinhas aqui, mas
ela dá um acabamento, né? Ela que dá o acabamento no farol. Agora vamos dar um destaque, né? Aí quem quiser ainda fazer mais acabamento aqui nas pedras, todo lado que tiver direcionado para o sol, de cada pedrinha faz um risquinho claro. Sim. Para quem quiser entrar mais em detalhe ainda. Eu não vou fazer porque é uma coisa demorada, mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz. Uma leve luz nas partes que está direcionada, cada pedra, nas beiradinhas da pedra que está voltada para o sol, vocês colocam um pontinho de luz, daí vocês vão dar volume, né? Só que eu não vou fazer, que é muito demorado para fazer isso aí. E o importante é que vocês sabem como fazer, né? Aqui já vamos dar uma direitadinha que ficou torto. Pessoal, quem tiver as pessoas que estão participando do grupo do Telegram, é lá onde está os riscos, gente. Eu posto lá em PDF para quem quiser. Então, quem quiser risco em PDF tem que participar do grupo do Telegram. Será que travou? E aí, Mônica, como é que tá aí? Parece que travou o chat? Tô achando que a internet também é ruim hoje, né? Destacar alguns pontos.
os pontinhos, né? Porque a pedra é toda cheia de irregularidade. Eu tô achando que travou o chat. Deixa eu ver aqui lá no... Ah, ô pessoal, o chat meu travou aqui no programa. Então, se eu não ver aí, a Mônia responde, porque aqui no programa meu, o que travou? Mas acho que só o chat que travou. O chat ficou chato aqui. Ah não, agora voltou. Jussara Carvalho, mas é engraçado, né? Quando acontece alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. A internet para mim está muito boa. A minha está boa também. Olha que bom. O farol de noite da praia está lindo. Você está de parabéns. Não é de noite, é na tarde, né? Mas ó, eu vou fazer um de noite também. Falar pra Mônia achar um bem legal para fazer durante a noite. Vamos ver onde que eu borrei aqui. Então, gente, esse quadro aqui ele poderia ficar mais bonito ainda se não fosse o problema da tela, né? Que a tela estava horrível, horrível, horrível. Então, eu estou penando para conseguir um pouco de acabamento. Mas mesmo assim, gente, válido, porque a gente tem que implementar de tudo, né? Tela ruim, tela boa. Tela ruim, tela boa, tela de todo tipo. Isso aqui não é nada. E o dia que eu estiquei a tela no lado avesso? O lado que é de pintar ficou atrás da tela. E foi ao vivo ainda. Tá até agora a tela encostada ali, que eu não continuei. Que eu fiquei traumatizado com a tela. Alguém aí deve estar lembrando disso, né? Agora de fazer os detalhes dessa casinha aqui, né?
fazer um verde aqui. Amarelo com preto dá verde, gente. Ó, um verdão. Um verdão bonito. E esse verdão nós vamos colocar, fazer uma vegetação aqui do ladinho da casa. Agora a gente vai fazer um alaranjado, né? Um vermelhinho meio, um amarelinho bem clarinho, quase laranjado, pra gente dar uns toques aqui, ó. Pra gente sugerir uma vegetação ali, né? Aqui também. Tá dando umas piscadas na luz aqui. Sei não se não vai dar zica. Cristina Baroni. Obrigado, Cristina. Deixa eu colocar o Zé Ruela para comemorar essas coisas que tá acontecendo aí, né, gente? Zé Ruela, você tá pensando que você escapa hoje, é? Vamos lá. Vamos comemorar o pessoal aí. Aí. Tirar esse negócio aqui para poder usar o mouse aqui. Não vai cagar no meu mouse. Bom, então é isso, gente. Vamos fazer agora uma janelinha nesse farol. Só uma coisinha, uma janelinha lá, outra aqui, já tá bom. Aí a gente vai fazer uma leve de uma luz. Não pode ser tão forte porque ela não está diretamente no sol. Uma leve luz aqui, ó, nas pedrinhas. Só que não deu muito certo. Vamos fazer de novo. Lá também. Não é para ficar tão grosso, né? Então vamos tirar um pouco. É só uma simulação de uma luz, né? Aí a gente já dá um volume. Agora vamos descer aqui meus trabalhar os detalhes da casa.
esticadinha. Pincel atravessadinho, vocês conseguem fazer o risquinho fino. Pincel chato usando atravessado. Às vezes faz risco mais fino até do que o pincel zero. A gente pode fazer uma aberturinha lá, né? Mais outra aberturinha aqui, pequenininha, né? Agora, isso daqui não é a beirada. Isso aqui, essa sombra aqui não é a beirada. A beirada fica mais pra cá, assim. A gente só vai sugerir aqui uns telhadinhos. Quem quiser detalhar, mais detalhe, mas nós só vamos apenas sugerir. Pra gente não deixar chapado, né? Se vocês quiserem fazer umas flores, como se as pessoas que trabalham aqui quiser, é bem caprichoso, né? Gosta de colocar umas florzinhas, né? Vocês podem petecar cada vez mais. Agora vamos vir pelo lado, parte da escada, né, gente? Antes disso, deixa eu fazer uma coisa aqui. Reforçar isso aqui, né? E ali eles fazem uns espalhados de água, mas não precisa ser tanto assim não, porque não tá onda gigantesca, né? Tá uma ondinha mais ou menos. Então vai espalhar um pouco só. Lá na frente a gente faz umas coisinhas também. Só que cada vez mais juntinho por causa da perspectiva, né? Vamos ver, agora eu tô vendo aqui o chat. Sônia Regina, sim, eu lembro, ela lembra.
Sada sabe, esse dia eu não assisti. Sônia Regina, gostaria de ter mais informações sobre seus cursos. Nossa, eu estou inventando mil coisas, não estou dando conta de fazer tudo. Mas eu vou, logo vai ter novidade. Gostaria de... Maria Vaz, está ficando lindo, caro Zé, obrigado. Eu confesso que está difícil pintar essa tela aqui, gente. Está muito marrento demais. Muito... Hoje ainda até que tá mais ou menos, mas aquele dia, rapaz do céu, sofri que nem condenado. Aquele dia quase que eu... Aquele dia eu pensei seriamente em fazer aquela brincadeira que eu sempre falo aqui. Arrancar o fio da internet, fingir que acabou a luz. Agora a gente vai cutucando, enfeitando o pavão, né? Isso daqui mesmo, agora a gente vai fazer uma luz aqui, ó. O Zé Ruela é o máximo. Manda abençoada, que Deus te abençoe mais e mais para pintar tela linda. Obrigado. Belíssimo. Obrigado, Leise. Fico com os olhos atentos. É isso aí. Jussara, obrigado, Zé, por compartilhar com nós esta maravilha. Sada sabe. Obrigado, gente. Ó, mesmo assim, a tela horrorosa estão conseguindo, né, gente? Estão conseguindo deixar bonito, ó. Aos pouquinhos as coisas vão se encaixando. Agora eu vou variar um pouquinho para não ficar enjoado aqui. Vou pegar um pincel de pelo do lobisomem, que eu sei que o pessoal está acostumado com pincel de pelo do lobisomem. Então nós vamos pegar um agora e vamos fazer um negócio aqui. Rapaz, eu lavei um pincel de pelo do lobisomem aqui. Deixei no esquema aqui. Esse é o problema de pincel encantado. Bom, vamos ver se tá aqui. A gente vai pegar um amarelo. Deixa eu ver a cor. Um pouco de vermelho. Vamos fazer um verde, mas só que nós queremos que esse verde também... Verde não, um laranja. Mas só que nós queremos que esse laranja puxe um pouco para verde. Então nós vamos colocar um pouquinho de azul. Será que isso aqui é azul? Deixa eu ver. É, um pouquinho de azul. Então nós vamos fazer uma cor... Ixi, ficou muito azul. Então, tem que ser uma corzinha... Assim. Vamos ver se assim dá. A gente criar o volume, né? Lembrando, gente, quando a gente tá fazendo batidinho longe, a gente tem que fazer pequenininho. Quando a gente está fazendo um batidinho perto, aí a gente pode ampliar, né, para ter mais palhado. Mas aqui as árvores estão tudo lá longe, ó. Então a gente vai fazer umas coisinhas pequenininhas, ó.
Hoje eu não vi o meu amigo Humberto aí. Magatinho, será que ele tá aí? Pela hora do meu chat travou. Então, como travou o chat, muitas pessoas eu não vi aqui. Olha, lembro de você, o cara. Eita, mundão. Agora eu sugeri umas vegetação, né? Uns arbustos. Eu estou usando essas tintas aqui porque eu quero que seja mesmo uma cor meio suja, assim. Pra gente fazer aqui os arbustos. Para não ficar só, né, pedra, né? Vamos fazer aqui como se tivesse vida nesse lugar aqui. Pode fazer flores, quem quiser fazer flores, ó. Sugerir um campo de flores ali, ó. Pode. Aquela hora eu peguei o pincel para fazer a escada e saí para outras coisas e esqueci da escada. Vou pegar aqui mais amarelo. Só o céu que ainda não deu o acabamento que eu estava querendo, mas depois nós vamos lá. Agora nós vamos sugerir aqui alguns pontos onde provavelmente pegou a luz do sol. Muito branco, vou deixar mais amarelinho. Olha, tem que variar as formas dos arbustos, não fazer tudo do mesmo jeito não. Vamos fazer um verdinho bem clarinho aqui agora, mais para amarelinho. E vamos fazer um destaque de luz aqui, ó. A gente vai deixando cada vez mais refinado agora. Vamos fazer essas pedras, mas vamos dar um toque de cinza nela. Um pouco de preto e azul aqui. Para a gente fazer um pouco de cinza nas luzes. Vou colocar um pouquinho de solvente. Para a gente poder deixar a tinta mais diluída. Todos os pontos que a gente sentir que o sol bateu, a gente faz o toquinho de luz. Não precisa espalhar não, é só um toque assim, não precisa envolver nada. Não vai fazer em todas as pedras, porque senão também daí perde a graça. Porque provavelmente, né, as pedras aqui estão mais escondidas.
Então é só mesmo aquele lugar onde a gente sente que ali bateu a luz do sol. Olhando o sol e olhando a posição das pedras, que a gente tem a noção aonde mais ou menos está batendo o sol, né? Vamos fazer uma cor bem escura. Vamos destacar aqui os degraus da escada, porque ele já está num lugar completamente de sombra, né? Então a gente pode deixar bem escuro. Somente a parte de cima que fica mais ou menos. É uma escadinha assim bem reba, não precisa ficar fazendo detalhe não. É uma, feita assim de pedra rústica mesmo, assim, sem muito detalhe. Inclusive eu até vou fazer isso, eu vou sugerir aqui as pedras para justificar, né, a simplicidade que a gente fez a escada. Provavelmente essas escadas, sim, as pessoas cartam as pedras e vão fazendo, né? Aí a gente vem fazendo alguns toques para sugerir volume no chão, buraco, né, pedrinha, tal. Então a gente dá umas pinceladinhas assim, não tão claro porque tá tudo na sombra aqui, ó. Só para a gente sentir ali o volume, para dar dimensão na pintura, né? Deixa eu pegar uma pincel que acho que vai ser melhor fazer isso. Esse aqui. Vamos realçar aqui. Um toquinho de nada faz uma diferença gigantesca, gente. Agora aqui a gente vai fazer. Aqui seria o lugar que a gente vai fazer as flores, né? As flores vai ser o último que eu vou fazer. Vou fazer uma outra coisa aqui também, sim, mais ou menos sugerido só. Deixa eu limpar o pincelzinho aqui. A gente vai pegar um branquinho, vai colocar um pouquinho de amarelo para não ficar só branco. Pincel fininho. A gente vai sugerir umas gaivotas. Agora eu vou escolher onde que tem as manchinhas e vou fazer bem em cima para ver se a gente disfarça. Aquelas manchinhas que não dá pra... que a tela não deixou tampar. Deixa eu ver, tem mais manchinha. Onde que eu misturei? Ué? Coisa?
Onde que eu fiz a mistureba aqui? Será que foi aqui? Aqui nós vamos fazer um, ó. Lá no fundo. Vamos sugerir umas gaivotas, né? Até que ficou legal em vista da tela, né? Não estava colaborando, ficou bom. Faz a pontinha da água. Quando tá bem longe a gaivota, você só pode fazer uns toquinhos escuros assim, ó. Só uns toquinhos, não precisa fentar muito não. A pontinha das asas. Aquela ali eu estraguei. Vamos lá. Só uma sugestãozinha. Tá tudo longe, né? Não ficou boa essa, mas vamos deixar assim mesmo. Tem que aumentar ela agora pra gente poder arrumar, né? Foi perto do amarelo. Tá lindo, Mônica? Ainda tem muita coisa pra fazer aqui, mas acho que nós vamos parar, né? Daqui a pouco já tá chegando a hora de parar. Tem as flores ainda, gente. Mas eu não vou fazer em live, não. Eu tenho um punhado de quadro pra terminar. Assim. Tudo assim, quase acabado. Acho que um dia eu vou fazer uma live aqui só pra terminar os quadros. Agora aqui a gente vai fazer os... Sugerir aqui as flores, né, que a gente ia fazer. A gente vai sugerir aqui, deixar meio soltinha a pintura para não precisar demorar, para não demorar tanto, né? Quando tá bem pertinho assim, a gente já não pode fazer batidinho, gente, porque aí a gente começa a enxergar detalhes, né? A gente vai ver, por mais amarelo, a gente vai começar a ver aí as folhas mesmo de verdade, não vai ver mais só aquele vulto de folha.
Agora, se vocês perguntar que flor que é essa que eu vou fazer aqui, não sei. Fazer isso aqui ficar vivo, né? Estou usando uma cor pink aqui. A gente vai trazer um destaque, né, aqui na frente. Aqui. Pode ser outra flor, pode ser qualquer flor. Eu ia fazer umas rosas aqui, mas daí já começa a complicar, demorar, né? Então vamos fazer eu sugeri uma flor mais simples aqui para fazer. Tô fazendo bem destacado aqui, porque aqui o sol tá batendo aqui direto, ó. Então vai dar aquela vida na flor, vai iluminar mesmo. Acho que não precisa fazer mais do que isso, né? Agora eu vou fazer uma coisa aqui que eu acho que tá faltando, porque tá tudo pra cá, tá faltando umas coisas aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer mais umas gaivotinhas voando pra cá. Eu não mexi muito aqui, que eu tava com a intenção de melhorar mais ainda o acabamento do céu aí, mas não deu tempo de fazer tudo hoje. Então nós vamos fazer mais umas gaivotas aqui, ó. Pra gente dar equilíbrio no quadro, né? Fazer ela maior, né? Então é assim, gente, a gente tem que fazer a pintura ter um certo equilíbrio, não pode também deixar tudo quanto é o conteúdo da tela, tudo quanto é coisa num lado só.
A gente tem que inventar alguma coisa do outro lado para a tensão ficar voltada para toda a tela. Aqui mesma coisa, a gente só vai só sugerir. Quem quiser fazer a gaivota detalhadinha, eu tenho um vídeo aí ensinando, hein? Daí sim eu tô fritando a gaivota com todos os detalhes dela, o biquinho, o pezinho, tudo. Esse vídeo tá aí no YouTube, procura lá, gente. Como pintar a gaivota. Aqui a gente vai sugerir a gaivota, assim. Então, ali no YouTube, se vocês procurarem, vocês vão ver um vídeo ensinando a pintar a gaivota. Só a gaivota, aí tem um céu e tem aí, tô dedicando o vídeo só na gaivota. Mesmo com essas gaivotas aqui, ainda tá faltando mais alguma coisa. Vamos fazer uma pedra aqui. Daí vamos trazer a tensão para cá também, não vai deixar só lá em cima não. Vamos fazer uma pedra aqui, ó. Para nós distribuir a tensão. Senão o quadro fica esquisito. Você olha, isso é bonito, mas parece que cresce, eu falei, parece que tem alguma coisa faltando, o que será que é? Vamos fazer uma sombra aqui da pedra. Essa sombra ela tem que estar fundindo com as ondinhas aqui. Agora com o pincelzinho zero mesmo, vamos ver se dá pra fazer. Então é isso, gente. Tem que estar equilibrado a pintura. Fazer as luzes, né, da pedra. Vamos fazer aqui dar umas pinceladas meio tocando assim, porque essas tem pedra mais rústica um pouco, né? E essa aqui vai ser uma delas. Obrigado, Sada, pela interação. Obrigado, gente. Quinta-feira nós vamos fazer, não sei ainda, bolar um negócio bem bacana. Eu prometo que eu vou tomar o maior cuidado para a tela tá boa. Comprar uma tela para não ficar sofrendo. Essa tela aqui seria para uma live só, se a tela tivesse perfeitinha, não tivesse uma ruim, marrenta. Aqui é só uns toquinhos, faz risco não, senão fica contorno. É só uns toquinhos. Conforme dá movimento na água, ela bate para lá para cá, né? E como aqui não tá um lona batendo, então ela não espastifa nada. Só assim um volumezinho, só assim, pronto. Aí vem aqui, ó, trazendo pro ladinho aqui, ó.
Provavelmente lá também, né, deu uma... Só vem fazendo assim, trazendo pro ladinho e empurrando mais pro ladinho lá. A gente já sente que a água bateu na pedra e a pedra segurou ela. Pronto, agora o quadro não está mais desequilibrado. Agora essas flores aqui, ó, a gente poderia destacar mais ainda, assim, fazer mais... Fazer mais destaque, por exemplo, onde bateu a luz do sol aqui. Aqui nas folhas vai ficar... Vai dar uns toques de luz. Só que eu peguei outro pincel, isso é muito ruim. Só de preguiça fazer essas pedras aqui, acho que eu vou fazer a vegetação e até lá. Isso mesmo. Vamos fazer aqui. Como se estivesse num lugar alto, né? Eu ia fazer mais pedra aqui, mas não vou não. Aqui, ó. Tinha que ter um negócio, porque na beira da areia mesmo não tem flor, né? Tinha que ter uma pedra aqui, não vou escapar da pedra não, senão não vai justificar isso. Uma pedra aqui, daí em cima da pedra sim vai ter, em cima aqui, daí pode até terra, ter flor, né? Mas na beira do mar, na areia mesmo, não tem. Então, tá vendo? A gente tem que estar atento para não fazer bobagem. Uma pedrona aqui, tá tudo certo. Só que ela tá muito laranja, muito vermelhona. Vou fazer ela ficar cinza. Cinza na parte de cima, né? Aí a gente mistura um pouquinho de amarelo nesse cinza aqui, ó. Coloca mais branco para ficar mais claro. E vem fazendo um pouco de luz. Destaca mais um pouquinho aqui na beiradinha, né? Eu sugeri que tem uma pedra aqui. Escurecer bem aqui, ó. Eu falei, faz uns buraquinhos para deixar a pedra rústica. E aí já justifica um pouco essa flor aqui, né? Natureza mesmo, assim, não ia ter essa flor, mas onde mora uma pessoa caprichosa, ele pode muito bem preparar ali o ambiente, plantar, né? Então, agora já não está mais fora da lógica. A gente dá uma luz, uma iluminada aqui, porque o sol está pegando diretamente aqui. Só nas pontas também, não precisa iluminar tudo, não, senão acaba perdendo também o efeito, né? Só nas pontas, alguns lugares ainda. Propositalmente, eu vou levar essa luz até ali, ó. Só para me criar o contraste, ó. E aí, tá bom já. Quem quiser fazer outro tipo de flor, faz. Eu ia fazer umas flores bem elaboradas aqui, mas não vai dar tempo de fazer, né? Demora muito. Daí nós estamos já passando da nossa live, já está muito comprida. Mas não terminou ainda não, gente. Olha, essa aqui tem muita coisa.
Aqui eu ia fazer umas flores acompanhando aqui. Mas já, do jeito que tá aqui já tá bonito agora, em comparação do como tava, né? Tá bem bonito já. Então, vamos parar por aqui. Aí eu vou falar pra Mônia marcar uma live. Não sei que dia aí. Só de terminar quadro. Eu tenho um monte de quadro aqui. Tudo assim que nem isso aqui que fica para terminar, mas daí a gente vai derrolando. Só para terminar. Aí a gente vai ficar terminando um, terminando outro, terminando outro, terminando outro. Aí a Mônia pode marcar aí numa sexta-feira, é um dia, não, sexta-feira não, que eu vou pro Santo Antônio. Pode ser num segunda-feira. Segunda-feira pode ser. Não, segunda-feira não faz, né? Terça-feira, né? É dia da Val. Quarta-feira. Acho que tem que ser num sábado, numa sexta-feira mesmo. Pode marcar, mano, uma live pra gente terminar os quadros. Daí a gente vai dar acabamento fino em todos os quadros. Sada Sábio, gratidão sempre. Obrigado, Sada. Mardones dos Santos. Obrigado, meu amigo Mardones, pela presença. Jaime Trindade, parabéns pela luta em divulgar a arte. Oi, meu amigo. O Jaime Trindade também é pintor, né? Fala aí, Jaime. Você tem canal também, né? Fala aí pra mim dar uma divulgada aí pra você. O teu canal também, falar aqui, né? Porque se for o Jaime Trindade que eu tô pensando, ele é um ótimo pintor. Sada Sabe, Mônia. É isso aí, gente. Obrigado. Então ficou faltando os acabamentos mais fininho, mas já tá bom assim por hoje. Senão nossa live vai ficar gigantesca e não quero que fique tão gigantesca. No mais, tudo de bom para vocês. Espero que vocês tenham uma noite de paz e sonhos angelicais. E até quinta-feira, se Deus quiser. Obrigado a todos.